E aí, meus queridos, como vocês estão hoje? My name is Pedro. I'm the creator of Learn Portuguese Online. And in this video, we're gonna talk about one of the biggest questions that ever came across humanity and people. And that, my friend, is the difference between Brazilian Portuguese and Portugal Portuguese, which is actually called European Portuguese, but Portugal Portuguese just sounds cooler, so we're gonna go with that. So stay tuned and bora aprender português. Okay, so before we start, I have two announcements that I have to make. Number one, don't forget to subscribe to this channel to get the best, most amazing, incredibly mind-blowing, life-changing, out of this world content that I'll be posting in the future. If you don't subscribe to this channel, you will regret it. Number two, I'm gonna be speaking Portuguese throughout this whole video because in that way you're gonna be able to practice your Portuguese as well as learning some very interesting differences between Brazilian and European Portuguese. But if you want to listen to the same content in English, you can go to my podcast. I'm gonna leave a link in the description because in my podcast I'm gonna be talking about the same exact thing, but I'm gonna do it in English. Because if you don't understand Portuguese and you wanna listen to this beautiful content while you're doing something else and you can't read subtitles, then just go to my podcast and problem solved. So let's get to it, and now you're gonna listen to my Portuguese self. Vamos então começar a falar das diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Mas antes da gente falar disso, vamos falar de por que esses dois portugueses são diferentes. O principal motivo de ter uma diferença entre esses dois tipos de português é que quando os portugueses vieram para cá, eles escravizaram todo mundo. Então tinha um monte de escravo aqui que estava andando por aqui e precisava se comunicar com as pessoas. E aí, como que elas se comunicavam? Com o português. Porém, esse português que eles tinham não era o português que se aprendia na escola ou então que se aprendia com as regras certas. E aí, o que foi acontecendo? Esse pessoal que estava aqui e foi aprendendo português fora da escola foi misturando a língua deles com o português e criou essa coisa linda, maravilhosa que é o português brasileiro. E é por isso que o português do Brasil é diferente do português de Portugal. O português brasileiro, ele é mais misturado do que o português de Portugal e é um português mais puro. E um fato interessante é que o português do Brasil é o mais falado em todo mundo, porque o Brasil é muito maior que Portugal. Então, o total de pessoas que falam o português brasileiro é muito maior do que o total de pessoas que fala o português de Portugal. Pô, bacana, legal, mas o que é diferente? Simples, meu querido. Primeira diferença e provavelmente a que você vai perceber primeiro se você ouvir os dois tipos de português. O sotaque. Aqui no Brasil, a gente abre mais o som das vogais. E lá em Portugal, eles mal falam as vogais. Então, por exemplo, se eu for falar a palavra confortável aqui no Brasil, eu vou falar assim, confortável. Já em Portugal, se eu for falar a palavra confortável, eu vou falar confortável. Palmas pro meu português de Portugal. Então, sempre que você ouvir alguém falando todas as vogais de uma maneira bem aberta e pronunciando todas as vogais muito bem, você provavelmente está ouvindo alguém do Brasil. Enquanto que se você ouvir uma pessoa que não está falando a palavra direito, você está ouvindo alguém de Portugal. A segunda diferença é que lá em Portugal, eles usam muito mais a palavra tu. Então, por exemplo, se você vai falar com uma pessoa que ela é muito próxima de você, você pode falar assim, tu vais, tu vens, e coisas do tipo. Agora, aqui no Brasil, independente da pessoa ser muito próxima ou não, a gente vai usar o você. Então, em vez de a gente falar tu vais, a gente vai falar você vai. Em vez de a gente falar tu comes, a gente vai falar você come. A não ser em alguns lugares do Brasil que eles usam sim o tu, porém eles não conjugam o verbo como se eles estivessem usando tu. Eles conjugam o verbo como se eles estivessem usando o você. Então, de novo, eles não vão falar tu vais. Eles vão falar tu vai, tu vem, tu viu e coisas do tipo. Terceira diferença. Existem também algumas diferenças de vocabulário. Então, aqui no Brasil a gente tem algumas palavras para falar de algumas coisas, enquanto lá em Portugal eles têm outras palavras para falar dessas mesmas coisas. Super não confuso, eu sei. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a palavra trem, para falar do train. Já em Portugal, por algum motivo, eles não chamam de trem, eles chamam de comboio. Comboio.
A mesma coisa acontece com a palavra brasileira ônibus, que em Portugal se chama autocarro. Suco no Brasil é sumo em Portugal. Banheiro no Brasil, casa de banho em Portugal. E tem até algumas situações que você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se você chegar para alguém na rua e falar ô moça aqui no Brasil, tá tudo certo. Já se você chegar em Portugal para alguém e falar assim ô moça, na verdade você tá falando assim ô sua p... Então lá em Portugal eles não chamam as mulheres de moça, eles chamam as mulheres de rapariga. Já aqui no Brasil, se você chegar para uma mulher na rua e chamar ela de rapariga, você vai estar falando, na verdade, ô sua p... Então, é bom sempre saber dessas diferenças para você tomar cuidado e também para você não pedir, por exemplo, uma coisa que eles não vão entender. Então, as diferenças de vocabulário também existem, mas em sua grande maioria as palavras são iguais. E a quarta e última diferença é o uso do gerúndio. Como assim? Aqui no Brasil, quando você vai falar que você está fazendo uma coisa, você fala, por exemplo, eu estou fazendo o almoço. Ou então, eu estou estudando. Já em Portugal, não é costume as pessoas falarem assim. Geralmente, elas falam, eu estou a fazer o almoço. Ou então, eu estou a estudar. Então, existem sim algumas diferenças na maneira que você fala certas coisas. Porém, nenhuma dessas duas formas está errada ou certa. As duas formas de se falar existem, mas é uma questão de costume. Então, se você está aprendendo o português brasileiro ou o português de Portugal, não se preocupe porque você vai ser entendido em qualquer lugar. Então, galera, essas são as principais diferenças entre os dois tipos de português. E agora eu vou voltar a falar em inglês. If you like this video, give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel. If you want more free content, you can follow the link below to my Instagram account and or to my podcast. And now I want to hear from you guys. Which of the two types of Portuguese are you learning? Leave a comment below. Thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next one. Falou!